Bom dia, meus amores, novamente, de novo nós aqui, eu e vocês, para a gente aprender mais algumas coisinhas. Com vocês, a tão esperada raiz quadrada, que todas as aulas vocês me perguntam, professora, quando é que a gente vai ter raiz quadrada? Professora, quando é que a gente vai ter raiz quadrada? Chegou a hora, né? Por que a gente não viu raiz quadrada antes? Porque a raiz quadrada, meus amores, é a operação inversa da potência. Então, eu tinha que dar primeiro potenciação. Que nem, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Da divisão, a multiplicação. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Da subtração, a adição. E a operação inversa da raiz é a potência. Então, e da potenciação é a radiciação, tá? Quando eu falo radiciação, porque envolve todas as raízes. Mas qual que nós vamos ver? Nós vamos ver apenas as raízes, a raiz quadrada, tá ok? Então vamos lá, ó. Radiciação, raiz quadrada de um número natural. Então eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Prestem bem atenção, fiquem bem tranquilinhos que dá tudo certo. Qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 25. Então, vejam, caiu a folha da prof. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 25? Quem me responde? O 5. 5 ao quadrado dá 25. Quando você dá essa resposta, a gente está efetuando a raiz quadrada. Sem você perceber, nós já estamos falando de raiz quadrada. Portanto, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Vamos ver outros exemplos? Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? A pergunta é, qual é o número que multiplicado por ele, 2 vezes ele vai dar 9? É o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9, ou seja, 3 ao quadrado dá 9. Por isso que eu falei que é o inverso da potência. Então, sempre que eu falar, ó, qual é a raiz quadrada, mais exemplos. Qual é a raiz quadrada de 81? Qual é o número que multiplicado ele vezes ele, ou seja, ele ao quadrado vai dar 81? O 9. 9 vezes 9 dá 81. O resultado da raiz quadrada vai ser você pensar no número, ele ao quadrado, para dar o que está dentro da raiz. Então, por que é 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. Ou seja, 9 ao quadrado é igual a 81. Qual mais exemplos? Qual é a raiz quadrada de 100? Vamos dificultar um pouquinho mais. 144. Ai, prof, como é que eu vou descobrir um número tão grande? Vocês só fazerem na tentativa primeiro. No começo, depois eu vou ensinar outras regras. Agora a gente pensa. 9 vezes 9 é 81. 10 vezes 10 tem que ser ele multiplicado por ele mesmo. 10 vezes 10 é 100. Então, quer dizer que a raiz de 100 é 10. 11 vezes 11 é 121. Se eu for multiplicar do ladinho, 11 vezes 11 dá 121. 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz de 144 é 12. Porque... Esse porquê você não precisa responder, tá? Eu estou mostrando o porquê, mas a resposta seria isso aqui. Porque 12 vezes 12 vai dar 144. E 12 vezes 12 não é 12 ao quadrado? Por isso que a professora está falando. O inverso da raiz quadrada é a potência. E da potência a raiz quadrada. São operações inversas, tá certo? Deixa eu ver ó, o que a gente vai pôr mais aqui de exemplo. Então, vamos pôr um enunciado. Para determinar a raiz quadrada de um número,
de um número natural, basta achar um segundo número que elevado, um segundo número natural também, que elevado ao quadrado seja igual ao número dado. O número dado é aquele que está dentro da raiz, então eu vou escrever. O que está dentro da raiz. Tem que dar aquele que está dentro da raiz. Então, eu acho um número que é elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, vai dar aquele que está lá dentro. Então, qual é a raiz quadrada de 144? É 12. Por que é 12? 12 vezes 12 dá 144. Raiz de 36 é 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Ah, Milta, por quê? Porque eu sei que 6 ao quadrado vai dar 36, ok? Vamos ver outra, vou apagar o quadro aqui, tá? Vamos ver, então, primeiro, para a gente poder depois ver os exemplos, o que são números quadrados perfeitos. Nossa, primeiro nós vamos trabalhar agora. Ah, Milta, mas por que quadrado perfeito? Números quadrados perfeitos são aqueles que têm raiz quadrada. Porque não são todos os números que têm raiz quadrada. Raiz de 27, qual é o número natural que fazendo ele ao quadrado vai dar 27? Não tem. Então, raiz quadrada de 27 não tem raiz exata, tá? Então, vamos continuar. Vamos escrever aqui. O que são... É um outro item. Números quadrados perfeitos. É o que a gente precisa saber para ter uma ideia de quais números têm raiz. O que são números quadrados perfeitos? São números que têm... Vamos responder? Essa foi a pergunta. Resposta. São números que têm raiz quadrada exata. Vamos pensar. Por exemplo, como a gente já tinha usado lá, raiz quadrada, eu já tinha falado 81, vamos pegar um outro. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, o 36, então vejam bem, então 36 é quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem raiz quadrada, certo? Ele é quadrado perfeito porque ele tem raiz quadrada. Então, vamos ver uma tabelinha de números que são quadrados perfeitos. Se eu falasse raiz de 0, é 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 é igual a 0. Porque 0 vezes 0 é igual a 0, certo? Então, raiz de 0. Vamos ver uns números? 0, que mais? 1. O 2 tem raiz quadrada? Não. Não tem raiz quadrada 2. Por quê? Porque qual é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 2? Não tem. 1 sim, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 1 tem raiz exata. O 2 não tem, o 3 não tem, o 4 tem. A gente já viu qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. A raiz quadrada de um número é descobrir qual é o número que vezes ele mesmo vai dar dentro da raiz. 4, que mais? Depois do 4, 5 não tem, 6 não tem, 7 não tem, 8 não tem, 9.
Raiz quadrada de 9, ó, a gente já viu, é 3. Depois do 9, ó, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. 16. 5 vezes 5 é 25. 25, então, 25 é chamado quadrado perfeito. Números quadrados perfeitos são aqueles que têm raiz quadrada. Existe um número que vezes ele mesmo vai dar o quadrado perfeito. Por isso que ele chama quadrado perfeito. 25, 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Todos esses têm raiz quadrada. Vocês entenderam? Quadrados perfeitos são números que têm raiz quadrada exata. Eu posso tirar a raiz quadrada de 16, de 49, de 64, de 81, porque 9 vezes 9 é 81, de 100 e assim por diante. Eu vou pôr reticências, porque depois eu falei para vocês, tenho 121, tenho 144 e assim por diante, tá? Ó, como é que a gente vai colocar aqui? Estou seguindo uma ordem, eu fiz um esqueminha, um resumo para seguir uma ordem, tá? Porque eu estou dando como livro, mas não totalmente. Eu resumi para dar uma aula melhor. Tá? Mais resumidinho para vocês aqui, mas constando tudo que tem no livro de vocês, mas explicando com as minhas palavras. Vamos ver então. Ó, exemplos. Raiz de 0 é 0, então tem raiz exata, então 0 é quadrado perfeito. Raiz de 1 é 1, então este 1 é quadrado perfeito, QP, vamos chamar. Raiz de 4 é 2, então o 4 é quadrado perfeito, certo? E assim por diante, todos esses que a professora colocou aqui têm raiz quadrada, tá? Então, aqueles que têm. Agora, se eu falar assim, ó, Joãozinho, existe raiz, vamos falar, o número 19 é, ó, o exemplo, o número 19 é quadrado perfeito? Hein? O Joãozinho e Mariazinha, é quadrado perfeito? Não. Eu vou falar, como é que é quadrado perfeito? Quando tem raiz. Qual é a raiz de 19? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 19? Não tem, não tem, não. Então, não 19 não é quadrado perfeito, porque não tem raiz exata. Entenderam? Qual é o número que ele vezes ele, ou ele ao quadrado vai dar 19? 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16. Seria 4, alguma coisa. Mas, meus amores, ai, prof, quando é que vocês vão aprender? Quando é que a gente vai aprender isso? Em outras séries. Hoje, nós só vamos aprender as raízes exatas, que tem raiz quadrada, os números, que as raízes que têm raiz quadrada exata. Os números que têm raiz quadrada exata, tá? Então, 19 não é quadrado perfeito. Hoje, nessa série, só aprenderemos as raízes exatas. Não é quadrado perfeito, portanto, não tem raiz exata. Portanto, não tem raiz quadrada exata. Exata. Ok, amores da prof? Agora nós vamos ver o seguinte. 15, também não. Ó, o 19 é quadrado. Raiz de 15, tem? Não. Então, não vou escrever, mas então nós vamos ver mais exercícios, tá? Ó, vocês vão trabalhar em casa, eu vou pegar aqui o que eu marquei para vocês fazerem, tá? Falei também, ó, 15 não é quadrado perfeito. 15 não é quadrado perfeito. Porque não tem raiz quadrada exata. Porque não. Vou fazer mais bonito esse não.
porque não tem raiz quadrada exata. Ok? O que vocês vão fazer para prof? Vocês, fazer exercícios, número, página 85 e 86, eu separei aqui, por isso que eu tenho que pegar, para não ter que ficar pegando o livro, o número 26, 27, 28, 29, 30. Página 89. Exercícios 44, 45. Estou pulando até alguns, tá? 40. Por quê? Porque eu estou pegando essencialmente os que têm raiz quadrada, porque os outros nós já vimos. 46, 47, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, sempre numa expressão, tanto faz fazer a potência ou a raiz, os dois estão em primeiro lugar. A potência ou a raiz, tanto faz. Se eu tenho uma expressão numérica, tem potência e tem raiz, quem que você vai fazer primeiro? Quem vem primeiro? Não é assim que a gente faz quando tem multiplicação e divisão, quando tem expressão numérica? Quando tem multiplicação e divisão, eu faço ou a multiplicação ou a divisão, tanto faz. Quem vem primeiro, eu faço primeiro. Em relação à potência e às raízes, da mesma forma, meus amores. Eu tanto posso iniciar pela potência, como eu posso iniciar pela raiz. Desde que aquele que estiver vindo primeiro, você faz primeiro. Tá bom? Tá certo? Eu poderia fazer um exemplo assim para vocês, com uma expressão, 20 mais raiz quadrada de 81 dividido por 3 ao quadrado menos 14. Então, se eu tenho esse exemplo aqui, isso aqui é uma expressãozinha numérica que tem raiz e que tem potência. Quem que eu vou fazer primeiro? Tanto faz a ordem, eu vou resolver separadamente as duas. Eu posso fazer, lembra que eu falei? Qual é a raiz de 81? É 9. Faço do lado. Quanto que faz separadamente? 3 ao quadrado é 9. E daí eu substituo aqui. Então, vamos lá. 20 mais raiz de, posso fazer os dois ali ao mesmo tempo. Raiz de 81 dá 9. Pode ver que eu fiz primeiro esse. Dividido por 3 ao quadrado menos 14. 20 mais 9 dividido 3 ao quadrado dá 9 menos 14. 20, quem que eu vou fazer primeiro? A divisão. Eu não posso fazer a adição primeiro. Primeiro a divisão. 20 mais 9 dividido por 9 dá 1 menos 14. 20 mais 1, agora eu faço na ordem que aparece. Adição ou subtração, eu posso fazer na ordem que estão aparecendo. Então, eu vou fazer primeiro a soma. 21 menos 14. Quanto que é 21 menos 14? 7. Certo? 7. É 21 tirar 14 dá 7. Tá ok? Meus amores, até a próxima aula. Um beijo bem grande para vocês e muitas saudades. A gente se encontra na aula online, tá? Saúde para todos. Beijo.